passando por aquele momento que não sabe o que falar, não tem nenhuma ideia boa, a criatividade tá lá no chão, eu quero compartilhar com você o que eu faço e que praticamente sempre dá certo. Tá bom, gente, eu sei que a minha atuação pode não ser tão boa, mas as ideias são, prometo. Tá chegando agora? Eu sou a Roberta, jornalista, apresentadora, mestre em mídias digitais pela Universidade de Londres, e o meu trabalho eu diria que é 85% criativo, ou seja, você vai ouvir a experiência de quem realmente precisa e depende de inspiração e criatividade para ganhar a vida. Eu trabalho como consultora de performance para vídeos e criação de roteiros para o meu público brasileiro, para os meus clientes brasileiros, e é um trabalho muito fundamentado na criatividade. E aqui no Canadá, onde eu moro, quem não sabe, eu moro em Montreal, eu colaboro com uma agência de marketing americana e lá eu sou estrategista de vídeos para redes sociais. E que também depende muito da minha inspiração, gente. Todos os meus clientes são aqui de fora, então não só para ter as ideias e montar a estratégia, mas também para ter as reuniões do dia a dia com eles ali, em uma segunda língua. Um dia, colocando uma dessas ações que eu vou listar para vocês aqui em prática, me virou uma chave. E eu passei a observar quais eram as ações específicas que me tiravam desse buraco negro, do bloqueio criativo na hora de criar conteúdo. E eu entendi que isso poderia ajudar muita gente. Claro que nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você, mas muita coisa eu acredito que sim, e outras você vai poder adaptar. Eu vou começar falando sobre uma coisa que eu repito muito e que dá sim uma impulsionada na inspiração e na criatividade, dá uma renovada de ares, e eu sei que inspiração e criatividade não são a mesma coisa. Às vezes uma pessoa super criativa pode estar passando por um período sem inspiração, mas elas andam muito juntas. Vocês concordam comigo? Quem concorda? Quando você está muito inspirada, você geralmente tem boas ideias. E algo que eu acredito muito é que se você fica ali no seu mundinho, as coisas tendem a tomar dois rumos. O rumo número 1 é que você tende a começar a achar tudo igual, tudo repetitivo, porque na maioria das vezes é mesmo tudo muito igual, tudo muito repetitivo, e nada te dá aquele estalo pra você quebrar sua bolha. Ou tem gente também que vai pela direção número 2, que é achar que todo mundo tem ideias geniais, menos você. Quando, na verdade, o que vai te ajudar mais é olhar referências fora do seu mundo. E quando eu digo seu mundo, é a sua área, seu nicho, a sua bolha ali. Se você está trabalhando para um cliente que é de um determinado nicho, que é de uma determinada área, vai olhar outras coisas, vai olhar outras referências, vai olhar a natureza, vai olhar o que profissionais de outras áreas estão fazendo, vai ver uma peça de teatro, vai assistir um documentário, outras coisas fora daquela ideia maçante, outros formatos, outros pontos de vista. Isso vai te ajudar muito mais e vai acelerar o desbloqueio. Seguindo, para você entender a magnitude da ação que eu vou compartilhar com você agora, eu quero que você internalize isso. Só se destaca quem tem a coragem de criar e testar. Poderia até mudar um pouco essa frase, só lidera quem tem a coragem de criar e testar. Então, vocês já perceberam como atualmente tudo que a gente tem visto por aí, ou muita coisa do que a gente tem visto por aí, tá muito impessoal, tá tudo com cara de inteligência artificial? É um movimento que as pessoas estão começando a repelir, né? Ninguém mais quer algo muito comercial, algo muito formal, algo muito com cara de inteligência artificial. Tudo rimou, né? E como é que a gente luta contra esse movimento? Como é que a gente se destaca nessa onda da mesmice? Compartilhando a nossa própria experiência. É você parar por um minuto, respirar, literalmente inspirar, trazer a inspiração para você conseguir olhar para dentro. Se você é uma marca pessoal, o que é único seu? Quais são as suas experiências? Por exemplo, esse vídeo aqui, eu tô trazendo o que funciona pra mim quando eu preciso de mais inspiração e mais a criatividade. Então, eu estou trazendo pra você a minha experiência, algo que eu não vi aqui no YouTube ainda. Eu não vi porque eu que estou criando, eu que estou trazendo essas experiências pra você. Se você tem um produto, por exemplo, é parar, inspirar, olhar para dentro mesmo, o que esse produto tem de diferente, qual é o diferencial, por que ele foi criado. Esse exercício de explorar a unicidade, a singularidade ou de uma pessoa, ou de um serviço, ou de um produto. Isso vai te desbloquear ideias muito legais. Eu faço isso e funciona muito bem. Inspire.
E expire também. Agora, se nem a ação 1, nem a 2 funcionarem, é isso que você vai fazer agora. E eu não sei se você já percebeu, mas eu tô listando aqui por ordem de gravidade, tá? Gravidade do bloqueio criativo e de inspiração que você tá passando. Se for um pouquinho, faz ali a primeira ação de olhar para outros lados, de observar outras áreas, outros profissionais, outros meios. E aí, não funcionou? Olha para dentro, olha para suas próprias experiências, olha para a unicidade, para a singularidade dos seus produtos, dos seus serviços. Não funcionou, mas tem alguma coisa que você precisa tirar do papel, que você precisa criar, faz sem inspiração e sem criatividade mesmo. Apenas comece. Eu não sei se já te contaram isso, mas muitas ideias boas surgiram de versões bem ruins. E outra coisa que eu acredito muito é, se você quer fazer algo, se você tá com uma ideia, se você quer começar um projeto, não perca o frescor dessa vontade, sabe? Desse querer. Coloque em prática do jeito que é possível e depois você vai apurando, depois você vai aprimorando, depois você vai evoluindo a ideia. Esse meu canal aqui no YouTube mesmo, gente, eu comecei ele. Na verdade, eu usava esse canal há anos e anos atrás como arquivo das minhas matérias, né? Que eu sou repórter, pra quem não sabe. Depois, eu queria compartilhar algumas coisas que eu estava aprendendo, principalmente aqui no Canadá. Foi depois que eu me mudei pro Canadá, tá? Isso foi mais ou menos em 2018, assim, que começou a me vir essa vontade. E eu não sabia exatamente como, eu não sabia como eu poderia ajudar, mas eu estava já tomando consciência de que tinha coisas, experiências que eu estava vivendo que poderiam ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a compartilhar sem muita estratégia. Eu comecei a compartilhar sobre minha vida no Canadá, coisas que as pessoas me perguntavam. Aí eu também compartilhava algumas matérias minhas, e aí as pessoas me perguntavam sobre o meu trabalho de repórter. Eu ia compartilhando, até que um dia eu falei sobre o bloqueio que eu tinha com as câmeras, como eu superei, e aí as pessoas começaram a perguntar mais sobre isso. E aí foi indo. Até hoje eu sou meio penalizada por esse algoritmo, por ter começado meu canal numa verdadeira bagunça, mas depois eu fui direcionando e eu fui aprimorando a ideia. Eu tenho certeza absoluta, tenho certeza e muita convicção disso, de que se eu tivesse esperado até ter o formato ideal na minha cabeça, a ideia boa de, vou falar sobre os meus desafios com a comunicação e como hoje eu sei, eu estudei, eu aprendi, eu validei métodos para ajudar outras pessoas a desbloquearem a comunicação delas, que é uma das maiores habilidades que a gente pode ter nessa vida, né? Tanto profissional como socialmente. Eu não teria feito esse canal. Até hoje, essa ideia estaria sendo lapidada. E eu sei, é claro, que muitas vezes você vai estar trabalhando em algo que você não vai ter todo esse tempo para lapidar e para explorar. Mas começa com uma versão bem basiquinha que você acha que é ruim e a partir dela vai fazendo ajustes. E se eu fizesse isso? E se eu mudasse isso aqui? E vai fazendo esses testes. Comece com o que você tem, que a transpiração vai acabar se transformando em inspiração. E eu vou compartilhar com vocês a virada de chave que me inspirou a fazer esse vídeo. Isso aqui é meu roteiro, vocês sabem que eu não vivo sem, né? Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo se tá fazendo sentido pra você, se tá te ajudando, pra eu saber que tá te ajudando, tá fazendo sentido, pra eu entender o que você gosta. Pra mim é muito importante isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, que eu vou sempre trazer boas reflexões sobre comunicação e como você pode explorar e melhorar essa habilidade, como eu te falei, é uma das mais importantes do ser humano. E além disso, eu vou amar ter a sua companhia por aqui. Bem, o que aconteceu comigo? Há um tempo atrás eu estava extremamente bloqueada, tanto no patamar criativo como de inspiração também. Eu tava meio de saco cheio, eu acho que eu tava com muito cliente, muito sobrecarregada, tendo que ter ideia para muitas pessoas diferentes, de áreas extremamente diferentes. Eu tava muito envolvida com aquilo tudo, até que um dia, do nada, tá? Eu tava vendo os meus filhos brincarem, era um final de semana. Eu nem tava trabalhando nesse dia, mas a minha mente ali, remoendo tudo que eu ia ter que fazer durante a semana e todos os clientes que eu tinha. Me deu uma vontade que veio assim do coração, gente, de me movimentar. E olha que eu faço exercício de força, eu acho muito importante a gente cuidar da nossa saúde, principalmente aqui no Canadá. Quem mora fora do Brasil vai entender que, quer dizer, mora fora do Brasil não, isso é uma questão do Canadá, que o sistema de saúde aqui não é lá dessas coisas, tá, gente? Parênteses aqui, então a gente precisa cuidar muito da saúde. Então tem essa preocupação. Mas eu tava ao ar livre e me deu essa vontade de me movimentar. E eu comecei a caminhar. Meus filhos estavam brincando assim
no jardim da nossa casa e eu comecei a caminhar no quarteirão, né? Olhando pra eles, mas caminhando, dando uma corridinha aqui, uma corridinha pra lá. E aquilo começou a me fazer muito bem. E as ideias começaram a fluir. Eu não sei te explicar, as coisas começaram a se organizar na minha cabeça e outras ideias começaram a vir. E aí a minha chave mudou. Eu falei, eu vou fazer esse teste, né? Eu comecei a inserir mais esses momentos onde eu apenas me movimentava, caminhava, dava uma corridinha, sem pensar em emagrecer, em tempo, em nada. Pequenos períodos, assim, de movimentação mesmo, que eu acho que eu tava sentindo falta daquilo, gente. O nosso corpo precisa de movimento. Eu lembro que eu falei aqui num vídeo como a gente também foi programado pra poupar energia, né? A gente sempre dá desculpa pra não sair da zona de conforto, porque nos tempos primórdios lá, no início da nossa evolução, a gente nunca sabia quando a gente ia precisar de energia pra poder caçar, pra poder se defender de um animal feroz. Só que, naquela época, a gente poupava nossa energia porque a gente sabia que em algum momento ela seria gasta, né? Ou a gente ia ter que sair pra caçar, né? Passar por poucas e boas lá pra arrumar comida, ou muitos povos eram nômades, sabiam que iam ter que caminhar por muito tempo, ou mais cedo ou mais tarde iam ser atacados. Só que hoje em dia, muitas vezes, a gente ainda tem essa programação primitiva de poupar energia, não sair da nossa zona de conforto, mas a gente acaba não gastando energia com nada, né? Então a gente acaba não extrapolando. Falta esse fluxo de energia. Foi algo que eu senti e que, gente, olha, mudou da água pro vinho. É impressionante. Quando eu tô muito ali envolvida, muito cega ali, colocando pressão, tem que criar, tem que se inspirar, tem que ter uma ideia boa. Aí eu fico mais travada, fico mais presa, fico mais ali sentada tentando focar. Enquanto que quando eu começo a me movimentar, tudo começa a fluir muito mais. Então, se você ainda não testou, eu recomendo muito. E isso nos leva à próxima iniciativa, que eu vou apresentar para você de uma forma, sob uma perspectiva que eu tenho certeza que você nunca foi apresentada. Respeite o seu momento, porque tem horas que realmente a gente não consegue criar, mas não permita que esse momento se arraste. Tem vezes que realmente acontece alguma coisa na nossa vida, que eu tô falando, como eu disse, foi por ordem de gravidade, tá? Tem momentos e tem situações da nossa vida que a gente não vai ter mesmo cabeça. Não adianta fazer nada. Não adianta nenhuma das ações anteriores que não vai funcionar tão bem. Mas esses são casos muito específicos, tá? Mas acontece. E aí, o que a gente faz? A gente dá essa pausa, mas a gente não permite que esse estado se arraste por muito tempo. Uma vez eu, olhando no Instagram, eu vi uma pessoa falando sobre educação infantil, tá? Eu não vou lembrar, gente, eu tentei lembrar quem falou isso, mas eu não vou lembrar. Que ela falava assim, eu sempre converso com meu filho, falo que ele tem um superpoder dentro dele, que é o superpoder dele conseguir se sentir feliz, ele tem esse superpoder dentro dele. E eu fiquei pensando nisso, eu comecei a repetir isso pro meu filho, que eu achei muito legal. Eu falo pra ele agora, pros meus 2 filhos, na verdade, você tem esse superpoder de mudar como você se sente. Basta você querer mudar, para você conseguir mudar o seu humor, para você conseguir mudar a sua visão de mundo. E eu comecei a compartilhar isso com ele. E depois eu comecei a trazer isso para minha vida também. Eu também tenho esse superpoder de não ficar presa, às vezes, numa angústia, presa na pressão, presa na correria do processo diário. Eu tenho esse superpoder de, às vezes, não mudar o meu estado de espírito, mas pelo menos acelerar essa mudança. Então, tem vezes que o nosso cérebro precisa mesmo dar essa resetada, dar esse descanso, e aí, olha a mágica, você acaba fazendo todas as ações anteriores, mesmo que não intencionalmente. Você acaba desconectando, olhando para outros lugares, prestando atenção em outras coisas, olhando outras referências. Você acaba se movimentando mais. Você acaba olhando mais para dentro, mas você também precisa tomar essa decisão de voltar. Que isso é tão importante
quanto respeitar o seu momento. Você aí já testou alguma dessas ações? Funcionou pra você? Eu quero muito saber e também quero muito saber quem ficou comigo aqui até o final. Eu gosto de conhecer vocês, ver o nome, ver a carinha de quem tem a foto ali. Então comenta aqui pra mim se você chegou até aqui. Inspira e vai, que eu vou saber que você veio até aqui comigo e eu vou te deixar uma resposta especial. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!